O ambiente de um hospital, olha, é um universo completamente à parte, não é? Um lugar que mistura esperança, ciência, mas também muito medo e vulnerabilidade. E é bem nesse cenário que uma especialidade fundamental entra em campo, a psicologia hospitalar. Vamos entender melhor como ela se dedica a cuidar de uma coisa que a tecnologia, às vezes, não consegue alcançar, a nossa humanidade. E o ponto de partida é essa pergunta aqui, que vai direto no coração do que é estar doente. Para pensar um pouquinho. O que acontece quando uma pessoa, com toda a sua história, suas relações, sua identidade, vira o paciente do quarto 203 ou o caso de apendicite? Alguma coisa muito importante acaba se perdendo aí no meio do caminho. Para a gente conseguir entender o papel do psicólogo hoje em dia, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como o próprio hospital se transformou. Porque essa instituição que a gente conhece nem sempre foi assim, e essa evolução toda mostra exatamente por que a psicologia se tornou algo tão necessário ali dentro. Essa jornada é bem fascinante. Lá no começo, por volta do século IV, os primeiros hospitais eram movidos pela caridade, sabe? Funcionavam mais como um lugar para isolar os doentes e cuidar da alma deles. Aí, a gente avança para o século XVIII e o foco já muda para a disciplina, para a organização, eles viram espaços de controle. E, finalmente, no século XIX, eles se tornam o que a gente conhece hoje, verdadeiros templos da ciência, o palco principal da prática médica. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. A gente saiu de uma missão que era salvar a alma para uma missão de curar o corpo. Aquilo que era assistência social deu lugar para a investigação científica. E o isolamento virou tratamento intensivo. Essa mudança radical de pensamento é a chave para a gente entender todo o resto. E é nesse hospital novo, cada vez mais técnico, mas focado na doença em si, que uma nova voz começa a ecoar pelos corredores. Uma voz que não está falando de órgãos ou de patologias, está falando de gente. Guarda bem este ano, 1954. Ele é tipo o marco zero da psicologia hospitalar aqui no Brasil. Foi um momento pioneiro que plantou a sementinha de uma revolução bem silenciosa no jeito de cuidar da saúde das pessoas. E aqui a história fica ainda mais interessante. A pioneira, a Matilde Neder, que foi convidada para atuar lá no Hospital das Clínicas da USP, não era psicóloga de formação, ela era pedagoga. Imagina só, uma especialista em desenvolvimento humano, em processos de aprendizagem. A missão dela no começo era bem específica, ajudar os pacientes a se prepararem para cirurgias e também na recuperação. Foi o primeiríssimo passo para se olhar além da intervenção puramente médica. Essa área de atuação nova nasceu, então, para lutar contra um inimigo sutil, mas muito poderoso, que mora dentro dos muros do hospital. Aquele processo que transforma pessoas em casos clínicos. O nome desse inimigo é despersonalização. É exatamente o que acontece quando a identidade de alguém vai sendo apagada aos pouquinhos e trocada por uma etiqueta. O número do leito, o andar, o nome da doença. A pessoa deixa de ser o Sr. Carlos, professor de história, e vira o infarto do leito 5. E olha, essa citação do Jerome Camon, que é um dos grandes nomes da área, é cirúrgica. Ela resume perfeitamente a essência desse processo que, mesmo sem querer, pode acabar com a dignidade de quem está doente. Certo. Então, se o grande problema é a despersonalização, qual é a principal ferramenta que o psicólogo usa para combater isso? A resposta está numa única palavra, que define todo o trabalho dele. E essa palavra é subjetividade. E aqui está o ponto crucial de tudo. O psicólogo hospitalar não está ali para curar a doença física. Isso é papel da equipe médica. Ele está ali para acolher a pessoa que está vivendo aquela doença, para dar um espaço seguro para os medos, para as angústias, para a história daquela pessoa. É sobre dar voz à experiência única de cada um. E essa frase do Simonetti ilustra isso de um jeito brilhante. A ideia não é focar no ponto de partida ou no ponto de chegada, mas sim ajudar na travessia. É como ser um guia durante essa jornada turbulenta que é o adoecimento, oferecendo um porto seguro para a subjetividade do paciente. E essa atuação toda se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, o paciente, claro, oferecendo escuta, acolhimento. Segundo, a família, que muitas vezes adoece junto e também precisa de muito suporte. E terceiro, a própria equipe de saúde. O psicólogo funciona como uma ponte, sabe? Facilitando a comunicação e ajudando os outros profissionais a enxergarem a pessoa por trás daquela doença. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. Como é que essa profissão, que começou de um jeito tão específico, se parece hoje em dia? Especialmente depois de ter sido testada no seu limite máximo.
A pandemia foi um verdadeiro divisor de águas. De uma hora para outra, a importância da saúde mental dentro dos hospitais deixou de ser uma teoria para virar uma necessidade urgente, visível para todo mundo. O trabalho dos psicólogos saltou para a linha de frente. Tenta imaginar aquele cenário caótico da pandemia. Pacientes em isolamento total, famílias do lado de fora desesperadas por qualquer notícia. O psicólogo se tornou a ponte humana nessa desconexão toda. Eram eles que estavam ali, mediando o luto por uma tela de celular, oferecendo um ombro para equipes que estavam no limite da exaustão e ajudando a achar as palavras certas para dar as notícias mais difíceis. Foi um trabalho com impacto humano imensurável. Mas, apesar da importância ter ficado tão clara, a profissão ainda enfrenta desafios gigantescos. A precarização do trabalho é uma realidade, com falta de piso salarial, com jornadas de trabalho exaustivas. A demanda é altíssima, principalmente no setor público, e muitas vezes esbarra na falta de recursos. E, numa triste ironia, quem cuida da saúde mental de todo mundo acaba tendo a sua própria saúde mental deixada de lado. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Numa era de máquinas que monitoram cada batida do nosso coração e robôs que fazem cirurgias, a tecnologia avança sem parar para curar o corpo. Mas a pergunta que fica é, no meio de tanto aparelho, de tanto procedimento, quem é que está lá para cuidar da nossa humanidade? A resposta, como a gente viu, talvez esteja naquela voz que ecoa pelos corredores,